Irmãs e irmãos, posso fazer um pequeno teste? Quero fazer duas perguntas. Talvez perguntas retóricas para serem respondidas assim, individualmente. Mas responder sem precisar pensar muito. Primeira pergunta. Para quem você disse boas palavras nesses últimos dias? Você lembra? Ou então, quem lhe falou boas palavras? Você é capaz de lembrar da pessoa e das palavras que ela lhe disse? E mais uma segunda pergunta. Alguém lhe disse palavras más, palavras ruins, que te magoaram, que te deixaram triste e abatido? Ou então, você chegou a dizer palavras duras, palavras que magoaram outros, que prejudicaram os outros? Eu faço essas perguntas porque eu quero conectar este assunto com o tema deste culto: ouvir para poder falar. Na Bíblia nós encontramos várias orientações importantes sobre o ouvir e o falar. Eu separei 4 frases que vão ser colocadas agora para que você possa acompanhar. A frase de Tiago, palavra de Tiago 1,19. Cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irritar, para ficar irado. Também a palavra de Provérbios 10,19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Ou então Provérbios 18,13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E aquela palavra que todos nós conhecemos, né, que é uma afirmação clássica do livro de Eclesiastes 3,7. Há tempo para ficar calado e há tempo para falar. Estas são atitudes que nós precisamos lembrar e relembrar, aprender e reaprender, porque elas são vitais para o bom relacionamento com as pessoas que convivem conosco na família, na sociedade e também na igreja. Quantos mal-entendidos podem ser evitados com esses cuidados? Bom, nesse contexto nós podemos olhar para as 3 leituras bíblicas deste culto. O Salmo 116, Isaías 50 e também Tiago capítulo 3. E eu vou começar pela palavra de Deus que Ele nos entregou através do apóstolo Tiago. Tiago nos diz que o ser humano, ele tem capacidade de controlar grandes máquinas, capacidade de controlar as diferentes forças, capaz de controlar animais, mas não é capaz de controlar a própria língua. Ou seja, ele fala sem pensar, ele julga e condena os outros antes de conhecer os fatos, ele magoa aqueles que ele deveria confortar. E mais ainda, diz Tiago, com a mesma língua o ser humano canta louvores a Deus, adora a Deus, mas também ofende o seu semelhante que foi criado à imagem de Deus. Ora, a língua é um fogo, diz Tiago, é um mundo de maldade. A gente acha exagerada esta frase, mas quem a diz é Deus. Quem conhece o ser humano é Deus. Na verdade, hoje as palavras não precisam mais nem ser pronunciadas pela língua. Elas também podem ser digitadas e espalhadas. Alguém fez uma nova versão
daquelas palavras do Salmo 34, 13, onde está escrito assim: refreie a tua língua do mal e os teus lábios de falarem palavras enganosas. Ou seja, bota um freio na tua língua para que ela não fale palavras enganosas. E alguém disse que esta frase do Salmo hoje pode ser traduzida assim: refreie tuas mãos e os teus dedos de digitarem palavras e frases enganosas. Ou seja, bota um freio também nos teus dedos. É muito fácil, né, a gente digitar, a gente espalhar palavras e só depois pensar no conteúdo delas. Então são alertas que Deus nos faz através da sua palavra. Mas apesar de tudo isso, e é Deus quem fala tudo isso, Ele também nos aconselha como um pai aconselha seus filhos e diz: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Como que pedindo: controlem vossa vida, controlem o vosso falar, controlem o vosso agir. Após estas admoestações, que são admoestações de amor do Pai Celeste através do apóstolo, quero agora ir para o texto de Tiago, o texto do profeta Isaías. E aí eu peço para colocar o que Isaías disse. É bem significativo, olhem lá. O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. De quem fala o texto? O texto é escrito pelo profeta Isaías, inspirado por Deus. E ele fala de que a primeira atitude diária, após ser despertado, é de ouvir Deus. O texto fala de Isaías. Ele também fala de ti e de mim. Mas este texto, esta palavra, se aplica muito especialmente a Jesus. A continuação da leitura, como viram antes, ela fala de Jesus. É uma profecia a respeito de Jesus. Foi ele que ofereceu as costas, para ser castigado. Mas ele também é aquele que ouve, para depois poder dizer boas palavras ao cansado. E eu devo dizer e reafirmar que Jesus ouviu o Pai. Jesus se submeteu à palavra do Pai. E agora Ele tem boa palavra para dizer para você e para mim. Para todos os que se sentem cansados. Mas mais do que isso, Jesus ouviu a palavra do Pai, se submeteu à vontade do Pai, e então chegou a este mundo, assumiu a forma humana, para ser substituto de todos os seres humanos no castigo pelo pecado. Sim, ele ofereceu as costas em lugar de todos, para que todo que nele crê agora possa ouvir suas palavras de perdão, para que possa ouvir seu convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para que todos que nele creem possam ouvir aquele convite: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Jesus ouviu a palavra do Pai, foi obediente à voz do Pai. Por isso Ele pode nos dar o perdão de todos os pecados, a garantia da vida eterna, e ainda pode nos confortar e nos consolar em nossa caminhada terrena. Porém, Jesus, que antes de tudo ouviu o Pai e fez a vontade do Pai em sua missão terrena, Ele em vários momentos nos exortou:
com palavras como estas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a dirigir nossa vida e nossas palavras a partir daquilo que Deus nos diz. Precisamos aprender a falar a partir daquilo que Deus falou e fala ao nosso coração. E esse é o ponto central onde eu quero chegar. E isto exige uma caminhada com Deus. Para assim viver e falar aos outros aquilo que Deus fala ao nosso coração, nós precisamos de proximidade com Deus e com sua palavra. Nós precisamos de uma caminhada com Deus. Nós precisamos ser despertados cada dia e ouvir o que Deus tem a dizer, para então nós podermos dizer boas palavras aos que estão ao nosso redor. Nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus. Precisamos conhecer o amor de Deus. Precisamos ser acordados cada manhã e deixar Deus falar, para então podermos falar alcançado. Pensa comigo, como é que nós poderemos falar boas palavras? Palavras que fazem diferença na vida das pessoas, se nós não deixarmos Deus falar ao nosso coração? O que nós teremos de importante para dizer aos outros, se nós não deixarmos que Deus nos fale? É tão significativa a palavra do profeta quando ele diz: eu sou acordado, Deus acorda o meu ouvido para ouvir. Ouvir para depois poder falar e ter boas palavras ao nosso semelhante. Nosso Deus, que falou e que fala, também é o Deus que ouve. Acompanhe agora a palavra do Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Repito, nosso Deus que fala através de sua palavra. O Deus que nos convida a ouvi-lo a cada nova manhã, é também o Deus que inclina os ouvidos para ouvir nossas súplicas. Quem inclina seus ouvidos numa conversa cotidiana é alguém que tem interesse no outro. Se você não está interessado no que o outro diz, você nem liga. Mas se você faz isso aqui para ouvir melhor, é porque você tem interesse no que o outro tem a dizer. O salmista nos lembra que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. Assim é o seu Deus. Não despreze este privilégio que você tem de falar a Deus, porque Ele se inclina para te ouvir. Fica, portanto, a seguinte conclusão: se o relacionamento humano, em todos os níveis, está cheio de palavras que destroem, palavras que prejudicam, se o mundo está cheio de palavras que ferem e que magoam, isso é porque o ser humano não ouve Deus, não ouve o que Deus diz. E se o ser humano não ouve o que Deus diz, o que ele pode dizer ao seu semelhante que faça diferença na vida dele? Nós, cristãos, se não ouvirmos o que Deus diz, como poderemos falar coisas de valor ao nosso semelhante? Sem ouvir o que Deus tem a dizer, nossas orações, inclusive, podem ser totalmente desconectadas
da vontade e dos propósitos de Deus para a nossa vida. É fundamental, como disse o profeta, ser acordado, ter o ouvido acordado, como aqueles que aprendem, para depois poderem falar. Então, um conselho bem simples e prático. Ao seres acordado cada manhã, deixa Deus falar ao seu coração. Na companhia da sua Bíblia, talvez do seu catecismo, do inário e do devocionário, deixa cada dia Deus falar ao seu coração. Coloque-se como aquele que aprende e deixa Deus te encher da sua sabedoria e do seu amor, para que então você possa falar boas palavras aos cansados que estão ao seu redor, talvez dentro da sua família, talvez na sua congregação, talvez no local onde você estuda ou trabalha. E para terminar ainda aquele alerta que Deus também nos dá através de Tiago. Tiago 1, 22. Sejamos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que Deus nos abençoe e nos ajude neste sentido para uma vida mais feliz, mais bem relacionada e uma vida de valor para as pessoas que nos cercam. Que com esse propósito possamos também hoje voltar para as nossas casas. Amém.